Você já se perguntou quem realmente foi Jesus Cristo? Um simples carpinteiro ou o ser mais poderoso que já caminhou sobre a terra? Muitos o chamaram de profeta, outros de louco, mas há quem diga que ele é o próprio Filho de Deus. A verdade é que Jesus não apenas viveu, ele revolucionou o tempo. Antes dele e depois dele, nenhum outro nome foi capaz de dividir a história como o dele. Jesus nasceu em meio à pobreza, em um estábulo esquecido, mas os céus anunciaram sua chegada com estrelas e anjos. Os poderosos temeram sua presença antes mesmo de ele dar o primeiro passo. Herodes, um rei, mandou matar inocentes só para tentar eliminar aquele bebê. Por quê? Porque mesmo em silêncio, Jesus carregava um poder que nenhum império podia conter. Enquanto crescia, trabalhava humildemente ao lado de José, seu pai terreno, aprendendo a arte da carpintaria. Mas dentro dele ardia algo maior, uma missão que transformaria o destino da humanidade. Aos 30 anos, ele deixaria o anonimato e começaria a jornada que mudaria o mundo. O homem comum se tornaria o Messias esperado, o Salvador prometido. Mas o que fez de Jesus tão diferente? Como alguém sem exército, sem trono e sem riquezas conquistou corações por séculos? A resposta começa na margem de um rio, onde um homem vestido de peles o esperava. Às margens do rio Jordão, o povo se reunia em silêncio. As águas refletiam o brilho do sol, e um homem de aparência simples, mas de voz poderosa, clamava por arrependimento. Era João Batista, o profeta que preparava o caminho. Ele falava com autoridade, como quem sabia que algo grandioso estava prestes a acontecer. De repente, entre a multidão, surge um homem comum, de olhar sereno e passos firmes. Não havia pompa, nem guardas, nem ouro, apenas presença. João o reconhece imediatamente. Seu coração dispara, e o Espírito de Deus sussurra: Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus se aproxima e pede para ser batizado. João hesita. Como o servo poderia batizar o Senhor? Mas Jesus insiste. Deixe assim por agora, pois convém que cumpramos toda a justiça. E então João o mergulha nas águas do Jordão. O silêncio é quebrado pelo som do céu se abrindo. Uma luz desce como uma pomba pousando sobre ele, e uma voz ecoa dos céus: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Naquele instante, algo muda. Jesus, o carpinteiro de Nazaré, deixa de ser apenas um homem. Agora, ele é revelado ao mundo como o Cristo, o Filho de Deus. Mas o caminho do Messias não começaria em palácios, nem entre multidões. Antes de conquistar corações, ele teria que enfrentar o deserto e o próprio inimigo. Logo após ser batizado, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto. O vento sopra quente, o sol castiga e o silêncio parece gritar. Por 40 dias e 40 noites, ele jejua, orando e fortalecendo o espírito. Sozinho, sem abrigo, sem alimento, mas não por fraqueza, e sim por propósito. Era ali, no meio da solidão e da fome, que o inimigo viria testar o Filho de Deus. De repente, uma voz cortante ecoa no ar. Se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Jesus ergue os olhos e responde com firmeza: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás insiste, tentando com poder e glória, prometendo reinos e riquezas. Mas Jesus não se curva. Com cada tentação, ele revela o poder da obediência e o domínio sobre o mal. Ali, no deserto, sem multidões, sem milagres visíveis, Jesus já começa a vencer a batalha que libertaria a humanidade. Ao final dos 40 dias, enfraquecido no corpo, mas inabalável no espírito, ele sai do deserto pronto para iniciar sua missão, anunciar o reino de Deus. E agora eu te pergunto, você teria a mesma força para resistir às tentações que o mundo te oferece todos os dias? Escreva nos comentários: eu escolho permanecer firme. Vamos ver quantos permanecem fiéis, assim como Jesus permaneceu. Depois do deserto, Jesus retorna à Galileia com uma presença diferente, não apenas a de um homem,
mas a de alguém que carrega a autoridade divina. As pessoas o observam com curiosidade, sem imaginar que estão diante de quem transformaria o destino de milhões. Ele caminha pelas margens do Mar da Galileia, onde pescadores lutam com redes vazias. Simão Pedro e seu irmão André já haviam tentado de tudo naquela manhã, sem sucesso. Então Jesus se aproxima e diz algo simples, mas poderoso. Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Aquela frase muda tudo. Sem hesitar, os dois largam as redes e o seguem. Logo outros se unem a ele, Tiago, João, Filipe, Natanael. Nenhum deles era sacerdote, nobre ou estudioso. Eram homens comuns, mas com corações dispostos a crer. Jesus começa a andar pelas vilas, curando enfermos, libertando oprimidos, pregando sobre um reino que não é deste mundo. Sua voz ecoa nas praças, nas casas, nos campos. Os pobres encontram esperança, os aflitos encontram paz, e até os demônios o reconhecem e se calam diante dele. Mas nem todos se alegram. A fama de Jesus cresce, e com ela a inveja dos líderes religiosos. O Messias estava entre eles, mas poucos estavam prontos para aceitar o que isso significava. O que ele estava prestes a fazer nos próximos dias abalaria tudo o que o povo acreditava sobre fé, poder e salvação. O sol já se punha sobre Caná da Galileia quando Jesus foi convidado para um casamento. Era um dia de alegria, música e danças, até que o vinho acabou. Em uma cultura onde a hospitalidade era sagrada, aquilo era uma vergonha. Maria, sua mãe, se aproxima e diz: "Eles não têm mais vinho." Jesus responde com calma: "Ainda não chegou a minha hora." Mas o olhar de Maria é firme, como quem sabe o que seu filho pode fazer. Ele pede que encham 6 talhas de pedra com água. E quando o mestre-sala prova, o impossível acontece. A água se transforma no melhor vinho da festa. Foi o primeiro sinal. E com ele, Jesus mostrou que onde há escassez, ele traz abundância. A partir daí, os milagres se multiplicam. O paralítico levanta diante da multidão. O cego volta a ver. O leproso é purificado com um simples toque. E até o mar, quando furioso, se curva à voz do mestre: "Acalma-te." Mas com cada milagre, o murmúrio cresce. "Quem é este homem?" E perguntam uns. "É blasfemo?" Gritam outros. Jesus estava mexendo nas estruturas, curando em dia de sábado, perdoando pecados, tocando os intocáveis. Ele estava revelando que o reino de Deus não é feito de regras, mas de amor e transformação. Enquanto o povo se maravilhava, os poderosos começavam a planejar em silêncio. O homem que curava também estava ameaçando o sistema. As multidões seguiam Jesus por toda parte. Homens, mulheres, crianças, doentes e aflitos caminhavam quilômetros apenas para ouvi-lo. As palavras tinham algo diferente. Não eram apenas sons, eram vida. Certo dia ele sobe a um monte e se senta. O vento sopra suave, o céu está aberto e o povo silencia. Então, com voz firme e serena, Jesus começa a falar: "Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia." Cada frase quebra o orgulho humano e revela o coração de Deus. Jesus não está apenas ensinando uma religião, está revelando um novo modo de viver. Ele fala sobre amar os inimigos, perdoar sem medida, fazer o bem em segredo, buscar primeiro o reino de Deus e confiar no Pai que vê tudo. Enquanto os fariseus pregavam leis e condenação, Jesus pregava graça e verdade. Enquanto o mundo exaltava os fortes, ele exaltava os humildes. O povo ouve, emocionado. Alguns choram, outros sorriem e muitos sentem o coração arder. A partir daquele monte, a humanidade jamais seria a mesma. E agora eu te pergunto, qual dessas palavras de Jesus mais te toca hoje? Comente aqui abaixo e escreva: "Senhor, fala comigo." Vamos espalhar as palavras do Mestre e deixar que seu ensinamento ecoe nos corações.
À medida que os milagres de Jesus se multiplicavam, o medo e a inveja cresciam entre os líderes religiosos. Os fariseus e escribas observavam cada palavra, cada gesto, buscando um motivo para acusá-lo. Eles não suportavam ver o povo seguindo um homem que falava com autoridade, sem depender de templos nem de tradições humanas. Jesus curava no sábado, tocava leprosos, comia com pecadores, e isso escandalizava os religiosos. Eles viam pecado onde ele via amor. Eles enxergavam regras onde ele enxergava pessoas. Um dia, trouxeram a ele uma mulher pega em adultério. A multidão já segurava pedras, pronta para julgar. Mas Jesus se abaixa, escreve algo na areia e diz calmamente: aquele que dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Um silêncio pesado toma conta. Um a um, os acusadores se afastam envergonhados. Então ele olha para a mulher e diz: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Aquela cena ecoa até hoje. Jesus não veio para condenar, mas para restaurar. E é por isso que ele incomodava tanto, porque sua misericórdia expunha a hipocrisia de muitos. Os fariseus passam a conspirar. Querem silenciar o mestre a qualquer custo. Mas Jesus continua firme, anunciando que o reino de Deus está próximo, que os últimos serão os primeiros e que a verdade libertará. O tempo de confronto havia começado e o plano da cruz se aproximava lentamente, como uma sombra sobre Jerusalém. A noite cai sobre Jerusalém. O vento é frio e um silêncio estranho paira no ar. Jesus reúne os discípulos para uma última refeição. Eles não imaginam que aquele seria o jantar mais importante da história. Enquanto partem o pão e compartilham o vinho, Jesus fala com uma serenidade que corta o coração. Este é o meu corpo, que é entregue por vós. Este é o cálice do novo pacto, no meu sangue, que é derramado por muitos. Os discípulos se olham confusos. Pedro promete fidelidade, jurando que nunca o negará. Mas Jesus, com olhar triste, responde: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. A tensão aumenta. Jesus sabe o que está prestes a acontecer. Então se levanta, envolve-se com uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. O mestre ajoelhado diante dos servos. Um gesto de amor tão profundo que nenhum deles jamais esqueceria. Após a ceia, ele vai ao jardim do Getsêmani para orar. Ali, ajoelhado entre oliveiras, clama ao Pai com lágrimas: se possível, afasta de mim este cálice, mas que não se faça a minha vontade, e sim a tua. Enquanto ele ora, Judas se aproxima, guiando soldados com tochas e espadas. O traidor dá um beijo no rosto do mestre, o sinal da prisão. Jesus é levado, amarrado, em meio à escuridão da noite. O Cordeiro de Deus está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. A madrugada é fria e cruel. Jesus é levado de tribunal em tribunal, acusado, humilhado, espancado. Pilatos o interroga, mas não encontra culpa alguma. Ainda assim cede à pressão da multidão, que grita sem parar: crucifica-o! Crucifica-o! Colocam sobre sua cabeça uma coroa de espinhos. O sangue escorre por seu rosto, misturando-se ao suor e à dor. Os soldados zombam dizendo: salve, rei dos judeus! Mas ele permanece em silêncio. Cada ferida é suportada por amor. Um amor que o mundo ainda não compreendia. Carregando a cruz pelas ruas estreitas de Jerusalém, Jesus tropeça, cai, mas continua. Mulheres choram, homens desviam o olhar. No alto do Gólgota pregam suas mãos e pés. O som dos martelos corta o ar e o céu começa a escurecer. Mesmo em meio à agonia, ele olha para os que o crucificam e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Horas depois, com o último fôlego, ergue os olhos aos céus e declara: está consumado. O véu do templo se rasga, a terra treme e o silêncio toma conta. Aquele que não tinha pecado entregou a vida pelos pecadores. O rei morreu, mas o reino acabara de começar. E agora eu te pergunto, se você estivesse aos pés da cruz, teria ficado ou fugido? Escreva nos comentários. Eu ficaria com Jesus.
Vamos mostrar ao mundo quem ainda permanece fiel ao Salvador. O sábado havia passado. A cidade ainda estava mergulhada em silêncio e medo. Os discípulos se esconderam e o mundo parecia ter perdido toda a esperança. Mas o céu estava prestes a testemunhar o maior milagre de todos os tempos. Ao amanhecer do terceiro dia, algumas mulheres caminham até o túmulo levando perfumes e lágrimas. Esperam encontrar um corpo, mas encontram um milagre. A pedra está removida e o sepulcro está vazio. Um anjo resplandece diante delas e declara: "Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. O impossível aconteceu. A morte foi vencida, e a cruz, que antes representava dor, agora é símbolo de vitória." Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos, trazendo paz e propósito. Tomé dúvida, mas ao tocar suas feridas, cai de joelhos e diz: "Meu Senhor e meu Deus." Durante 40 dias, ele anda novamente entre os homens, ensinando, restaurando e prometendo algo maior. "Estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos." Depois, sobe aos céus diante de seus seguidores, deixando não um adeus, mas uma missão: levar a sua mensagem a todo o mundo. O carpinteiro que nasceu em um estábulo, morreu numa cruz e ressuscitou de um túmulo vazio, transformou a história e continua transformando corações até hoje. Jesus Cristo não é apenas uma lembrança. Ele é vida, esperança e eternidade.